Olá, alunos! Vamos entender um pouquinho hoje de operações básicas com a soma. Nós temos aqui um exemplo de uma continha 3 somado a 5, cujo resultado é 8. Notem que cada termo desse tem uma nomenclatura. O 3 se chama parcela, o 5 se chama parcela também, e o 8 se chama total, ou soma. Então, 3 é parcela, o 5 é parcela e o 8 é total, ou soma. Vamos agora entender algumas operações com sinais. Sabemos que na soma e na subtração, e também na multiplicação e divisão, existem operações entre os sinais. São eles o mais, o menos, o mais e o mais, o menos e o mais, o menos e o menos. Então, quando eu tenho uma operação que envolva um sinal de mais e um sinal de menos, essa operação será uma operação de menos ou de subtração. Quando eu tenho dois sinais de mais, esta operação será uma operação de soma. Quando eu tenho um sinal de menos com um de mais, também haverá uma operação de subtração. Quando eu tenho um sinal de menos com outro sinal de menos, a operação será um resultado de mais. Porém, para cada situação, deverá se conservar o sinal. Para isso, na hora da operação, tem que ter atenção aos números que estão com seus respectivos sinais. Vejamos uns exemplos aqui. Por exemplo, menos 15 mais 7. Outro exemplo, menos 6 menos 2. Vejamos aqui então. Começamos com esse, menos 6 menos 2. Notem que essa operação são duas operações de subtração. Eu tenho que retirar 6 unidades de 2 unidades já retiradas. Ou seja, está havendo aqui, né, um déficit de, no caso, 8 unidades, porque eu tenho que retirar 6 unidades de 2 que já foram retiradas. Logo, continuará ainda a ser retirado 8 unidades ao todo. Então, menos com menos é mais, então eu vou ter que somar o 6 e o 8 e conservar o sinal, porque a operação continua ainda sendo uma operação de subtração. Aqui nós temos menos 15 com mais 7. Note que o sinal de menos significa retirar e o sinal de mais significa adicionar. Então aqui eu tenho 7 unidades positivas para serem retiradas 15. Então, será possível se eu devolver estas 7 unidades e continuar com as unidades restantes, que nesse caso aqui também é 8 unidades. Outro exemplo, 25 menos 13 e menos 8 mais 1. Vejamos. De 25 unidades positivas, notem que aqui do lado não aparece nenhum sinal. Porém, se não aparecer nenhum sinal, é porque ele é positivo. O número é positivo. Assim como este aqui também, ó, 1. Já quando o sinal de menos aparece, então ele já deixa bem claro que a operação vai ser uma subtração. Então, notem que as 25 unidades positivas comportam as 13 unidades negativas. Então, destes 25, eu tenho que retirar 13 e ainda me restará 12 unidades positivas.
A outra operação, nós temos 8 unidades negativas com uma unidade positiva. É possível eu descontar uma única unidade positiva, mas ainda terei que descontar as outras 7 unidades que estão faltando. E mais uma para a gente finalizar, menos 15 mais 8. Notem que os dois termos são positivos. Tanto o 8 é positivo, quanto o 15 é positivo. Mas, professor, cadê o sinal do 15? Normalmente não precisa aparecer quando o sinal é positivo. Então, eu vou construir ele do lado para vocês notarem que realmente há um sinal aqui. Então, mais com mais, continua sendo mais. Eu tenho 15 positivo com mais 8 positivo. Juntando tudo, eu tenho 23 unidades positivas. Nós temos agora a subtração. Os termos da subtração também têm uma nomenclatura. Vamos a um exemplo aqui. Eu tenho um 9, sinal de menos, 5, e o meu resultado é 4. Este 9, este 5 e este 4 têm uma nomenclatura. O 9 e o 5 se chamam minuendo. E o 4 é resto ou diferença. Então, em uma operação de subtração, vocês agora conhecem a nomenclatura dos termos. Os números que estiverem se subtraindo são considerados minuendo. E o resultado desta subtração é conhecida como resto ou diferença. Continuando, vamos ver a mesma coisa para a operação de multiplicação. Um exemplo aqui, 21 vezes, porque a multiplicação é representada pelo xizinho, ou às vezes por um sinal de ponto, apenas 4. 21 vezes 4 fica 4 vezes 1 dá 4, 2 vezes 4 dá 8. Porém, os termos também têm nomenclaturas. O 21 e o 4 são conhecidos como fatores. No caso, fator. Fatores eles juntos, mas são fator. E o seu resultado é produto. Então, a multiplicação entre dois fatores é um produto. Então, 21 é um fator, 4 é outro fator e o 84 é o produto entre esses fatores. Tá? Continuando, vamos conhecer agora a divisão. Exemplo aqui, 16 dividido por 3. Nós temos esse símbolozinho aqui de divisão, quanto nós temos essa representação aqui da operação. Então, no caso aqui, seria o menor número multiplicado por este outro, para ser próximo deste resultado aqui. No caso, 5, 15, 16 menos 15, 1. Logo, nós temos a seguinte explicação sobre cada termo. O número que fica entre o quadrinhozinho aqui se chama divisor. Esse númerozinho aqui abaixo, que promove as operações, se chama quociente. Esse resultado final aqui é o resto. E este número aqui, antes do divisor, se chama dividendo. É importante conhecer cada termo das operações para que possamos compreender melhor os cálculos. Então, só reforçando, 16 dividido por 3, eu multipliquei o divisor pelo 5, obtendo o resultado 15. A diferença entre o dividendo e o 15
deu resto 1. Nós temos a soma 34 mais, que é a representação da soma ou adição, 15. Nesse caso, 5 mais 4, 9, 3 mais 1, 4. Nós temos esses dois termos e este termo de resultado. Os termos que se somam são conhecidos como parcelas. Nós podemos ter várias parcelas nas somas. Nesse caso aqui, nós só temos apenas duas parcelas. E o resultado da soma dessas parcelas se chama total. Então, o total entre 34 mais 15 é 49.